amém. Eu falei assim, eu recebi, meu filho. Ela nem precisou falar que a chave estava lá, não, eu já recebi. E eu fui embora para casa. E aí, irmãos, Deus é tão bom que nós estamos construindo. Mas a bênção não vê agora, a gente vê a bênção logo depois, né? Para quem não tinha, irmãos, um dinheiro para construir uma casa de 2 cômodos, nós estamos construindo 5 cômodos. Irmão, e para finalizar, Deus preparou tudinho, está preparando, porque Ele é bom. Por isso que eu falo, não perca a oportunidade de ser abençoado. Aleluia! Aí irmão pegar o microfone e falar, irmã, eu quero contar a bênção com a minha casa própria. Você já fala, Deus, eu também vou ter a minha. Aleluia! E às vezes eu fico perto, o povo fala assim, Jesus está voltando. Eu falo, Jesus, espera só um pouquinho, Jesus. Só para mim entrar na minha casa, Jesus. Eu preciso, Senhor. Eu entro na casa hoje, só volto amanhã. Mas espera aí, Jesus. Que irmãos, é um sonho da mulher ter casa própria, não é, irmã? Mas Deus vai abençoar muita gente aqui. Você que paga aluguel, Deus vai providenciar da onde não tem. Você vai ser coisinha, vai ser coisa grande. E aí, você não pode falar, mas o que aconteceu depois que ela está trabalhando, não está dentro de uma igreja? Você vai falar, sabe quem fez isso? É Jesus. Deus está dizendo que Ele vai te abençoar, porque o dono da bênção Ele chama Jesus. Abre a sua Bíblia aí, livro de Ruth, capítulo 3, e o versículo 18. Nós vamos ler aqui, tá? Você está sentindo a graça e a presença de Deus aí, irmão? Aqui está um negócio bom demais, viu? Você só vai sair sem a bênção se você quiser. Mas como você não é bobo nem nada, você vai sair daqui abençoado. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. Todo mundo vamos ler junto, tá bom? Tem ninguém dormindo aí do seu lado não, né, irmão? Depois de uns glória desse, de uns louvor desse aqui, você dormir, pode orar, porque o negócio é bicho, viu? Pode orar. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. Todo mundo achou? Amém. Quando eu contar até 3, todo mundo vai ler junto, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Então disse ela, sossega minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Antes de você sentar, você vai olhar com firmeza, com o olhar do profeta para essa irmã que está do seu lado. Você vai dizer assim, ó, Deus não descansa até que você receba a sua bênção. Senta. Eu gosto de olhar bastante as qualidades, porque defeito a gente também tem bastante, né? Hoje a gente foi puxar e a mãe, esse negócio é legal. A gente colocar 3 defeitos e 10 qualidades, né? E eu fiquei pensando nesse negócio aí, mas esse negócio funciona. A gente olha muitos defeitos das pessoas, a gente tem que começar a olhar mais a qualidade. Porque a gente for olhar os nossos defeitos também, olha. Claro que a gente não é tão bom nem nada, a gente fala, né, mas você não tem defeito nenhum. Você já tem defeito e se orgulhosa. A gente observa a história de Ruth, o livro de Ruth, e eu admiro, porque a gente fala que nas decisões que a gente toma agora, vai representar o seu futuro, irmão. Às vezes a gente, num momento de dificuldade, já tem a mania de querer tomar algumas atitudes. Eu falo que nosso pastor Luciano sempre fala isso. Aquilo que você decide agora, no momento de desespero, no momento que você olha e diz não tem mais jeito, é o momento de você parar e refletir e perguntar pelo amor de Deus. Para lá no fundo você ser responsável por algumas coisas. E a gente aprende aqui que a Bíblia diz assim, no capítulo 1, que havia uma fome naquela terra. E havia uma família, Elimeleque, a sua esposa e os filhos, que estavam naquela cidade. E a Bíblia diz assim que havia um período de fome. Um período a qual, você já imaginou, é a mesma coisa a gente olhar para o céu agora e o povo falar assim, nossa, não está chovendo.
Quem faz plantação já sofre bastante, porque a gente vai no mercado também, porque as coisas estão lá em cima, né? Você vê o preço da batata, o preço do tomate, quase que vontade de fazer uma plantação em casa. Plantar alface, porque daí economiza na carne, porque o negócio tá feio, só Jesus. Mas o justo vai ver pela fé, né? Jesus sempre vai mandar lá no seu armário aquilo que você precisa, carne, não sei o que, cuida de nós. E a Bíblia diz assim, então, que eles ficaram desesperados por causa da fome. E eles tomaram uma atitude, aquele homem toma uma atitude de sair do Belém e ir para terras de Moabe. Primeira coisa que eu aprendo, olha para o irmão do lado e fala, irmão, cuidado com a sua decisão. Fala para ele assim, bem na hora da fome. Você já reparou no negócio? Não escute isso, não se amedronte não. Quando você começa a passar alguma crise dentro de casa, eu falo conjugal, a primeira coisa no serviço é o diabo mandar alguém lá para você olhar e falar, nossa, isso aí você vê para ser marido. Parece que é uma coisa. E eu falo que o inimigo não mata a pessoa da noite pro dia, ele vai alimentando. Tem gente que quando sabe de alguma coisa fala, mas sei, você não